Testemunhar dois homens realizando milagres incríveis e ao mesmo tempo trazendo destruição sobre a terra parece assustador. E quem são essas figuras misteriosas e o que sua presença significa para o mundo? Hoje, vamos explorar as profecias do livro do Apocalipse sobre as duas testemunhas e o impacto de sua chegada. Fique até o final para entender como esses eventos se relacionam com as profecias bíblicas e o que isso pode significar para aqueles que estiverem presentes. Vamos direto ao ponto. Em Apocalipse, capítulo 11, versículo 3, lemos: "E darei poder às minhas duas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco." Essas duas testemunhas têm um papel crucial e profético, simbolizado por suas vestes de saco, que indicam arrependimento e luto. Deus sempre levantou testemunhas em tempos de crise para alertar e guiar seu povo. Vejamos alguns exemplos que refletem essa tradição e como, frequentemente, as pessoas não deram ouvidos às advertências divinas, resultando em sérias consequências. Primeiro, pense em Noé, que pregou durante 120 anos antes do dilúvio. Ele advertiu sobre a vinda do julgamento de Deus, mas as pessoas ao seu redor zombaram e ignoraram seus avisos. Quando o dilúvio finalmente veio, todos que não deram ouvidos a Noé pereceram. Outro exemplo é o profeta Jeremias, que viveu durante a queda de Jerusalém. Jeremias continuamente advertiu o povo de Israel sobre o iminente julgamento devido à sua idolatria e desobediência. Ele foi ignorado, ridicularizado e até preso por suas profecias. Como resultado, Jerusalém foi destruída pelos babilônios e o povo foi levado cativo. Elias é outro profeta significativo que enfrentou a idolatria e a corrupção em Israel durante o reinado de Acabe e Jezabel. Ele desafiou os profetas de Baal e realizou grandes milagres, como fazer descer fogo do céu. Apesar de suas advertências claras e poderosas demonstrações do poder de Deus, muitos no povo continuaram a seguir falsos deuses, levando a severos julgamentos. O profeta Ezequiel também é um exemplo notável. Ele profetizou durante o exílio babilônico e chamou o povo ao arrependimento. Suas visões e mensagens eram frequentemente rejeitadas e ele enfrentou grande resistência. A persistente desobediência do povo resultou em prolongado sofrimento e cativeiro. Jonas, embora relutante, pregou em Nínive, advertindo sobre a destruição iminente devido à maldade da cidade. Embora os ninivitas tenham se arrependido temporariamente, o livro de Naum mostra que a cidade voltou seus caminhos perversos e foi eventualmente destruída. Esses exemplos mostram que Deus sempre levantou profetas e testemunhas em tempos de crise para alertar seu povo. No entanto, a tendência humana de ignorar essas advertências resultou em consequências desastrosas. As duas testemunhas em Apocalipse seguem essa tradição. Elas são levantadas por Deus em um período de grande tribulação para profetizar e chamar ao arrependimento. Vestidas de saco, simbolizam a urgência e a seriedade de sua mensagem. E assim como Noé, Jeremias, Elias, Ezequiel e Jonas, elas enfrentarão resistência e rejeição. A história se repete, mas a mensagem de Deus permanece constante. Arrependam-se e voltem-se para Ele antes que seja tarde demais. Agora, Apocalipse, capítulo 11, versículos 4 a 14, nos dá uma visão detalhada dessas testemunhas. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá de sua boca e devorará os seus inimigos. Mas quem são essas testemunhas? Existem várias interpretações amplamente aceitas entre os crentes. Uma teoria comum é que essas testemunhas representam simbolicamente a lei e os profetas, ou até mesmo o Antigo e o Novo Testamento, destacando a continuidade e a completude da revelação de Deus. Outra interpretação popular é que as duas testemunhas são figuras históricas e proféticas específicas, como Moisés e Elias. Moisés, que representou a lei, e Elias, que representou os profetas, ambos tiveram ministérios poderosos e realizaram milagres impressionantes que se alinham com as descrições em Apocalipse. Moisés transformou água em sangue e trouxe pragas sobre o Egito, enquanto Elias chamou fogo do céu e fechou o céu para que não chovesse. Esses atos são paralelos aos poderes atribuídos às duas testemunhas.
Outra teoria sugere que as testemunhas são Elias e Enoque. Esta visão se baseia no fato de que ambos foram levados ao céu sem experimentar a morte, o que os torna candidatos únicos para retornarem um papel profético no fim dos tempos. Elias é mencionado em Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, como retornando antes do grande e terrível dia do Senhor. A ausência da morte física de ambos reforça a ideia de que podem retornar para cumprir um propósito especial. A transfiguração de Jesus, descrita em Mateus, capítulo 17, versículos 2 e 3, é um evento que fortalece a ligação entre Moisés e Elias com as duas testemunhas. Neste evento, Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus, conversando com ele sobre sua partida que iria cumprir em Jerusalém. Este episódio sublinha a importância contínua desses dois personagens na narrativa divina. Embora suas identidades exatas permaneçam um mistério, o importante é que Deus pode capacitar qualquer pessoa para ser suas testemunhas. Estas figuras podem ser tanto novas criações divinas, quanto crentes atuais escolhidos para essa missão específica. O poder e a autoridade dessas testemunhas vêm diretamente de Deus, o que é evidenciado pela proteção sobrenatural e os milagres que realizam. As duas testemunhas em Apocalipse servem como um poderoso lembrete da soberania de Deus e da seriedade de sua mensagem de arrependimento e justiça. Seja qual for sua identidade, sua missão é clara: chamar o mundo ao arrependimento durante um período de grande tribulação e demonstrar o poder de Deus de maneira inconfundível. Apocalipse capítulo 11, versículo 6 diz: Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda sorte de pragas quantas vezes quiserem. Essas testemunhas realizarão grandes milagres, mas também trarão julgamentos sobre a terra. Mas o que acontecerá com essas testemunhas? Em Apocalipse, capítulo 11, versículos 7 a 10, lemos que elas serão eventualmente mortas pela besta que sobe do abismo. Seus corpos ficarão expostos na praça da grande cidade por 3 dias e meio, enquanto as pessoas do mundo todo celebrarão suas mortes. Apocalipse, capítulo 11, versículo 9, diz: E homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão os seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam sepultados. Esta profecia parecia impossível há 2 séculos, mas hoje, com a tecnologia moderna, podemos ver eventos ao vivo de qualquer lugar do mundo. Isso se alinha perfeitamente com a profecia bíblica, mostrando como as Escrituras podem se manifestar de maneiras que antes não compreendíamos. O ódio e a celebração pela morte dessas testemunhas revelam a profundidade da rejeição da humanidade pela mensagem de Deus. As pessoas estarão tão cegas pela sua própria perversidade que, em vez de se arrependerem e buscarem a verdade, elas zombarão e se alegrarão com a queda dessas testemunhas. Pergunte a si mesmo: você conhece alguém que se alegra com a queda dos outros? Infelizmente, todos nós provavelmente já encontramos alguém assim que prefere ver o fracasso do próximo a celebrar suas vitórias. Isso é um grande erro e revela um coração endurecido. As pessoas nesses tempos enviarão presentes umas às outras em celebração pela morte das testemunhas, conforme diz a Bíblia. Este nível de perversidade e insensibilidade é alarmante. Em vez de lamentar a perda de mensageiros divinos, elas se regozijarão, mostrando o quanto suas consciências estão cauterizadas. Mas o que acontece depois é ainda mais surpreendente. Apocalipse capítulo 11, versículo 11 diz: E depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e eles se puseram sobre os seus pés, e grande temor caiu sobre os que os viram. Esse evento será um choque para o mundo, especialmente quando transmitido pela mídia. A ressurreição dessas testemunhas e sua ascensão ao céu em uma nuvem, como descrito no versículo 12, será um testemunho poderoso do poder de Deus. Este evento será transmitido ao vivo, e o mundo inteiro verá. A alegria e o desprezo se transformarão em medo e pavor quando as testemunhas se levantarem novamente. Isso será uma prova inegável da soberania e do poder de Deus. No entanto, é importante refletir sobre como chegamos a esse ponto de ódio e celebração da perversidade.
Nós vivemos em um mundo onde muitas vezes as pessoas se alegram com a desgraça dos outros, e essa atitude será amplificada durante a grande tribulação. A mensagem de Apocalipse é clara. Devemos nos arrepender e voltar para Deus, rejeitando a perversidade e o ódio que dominam o coração humano. A ressurreição das testemunhas será um último e poderoso chamado ao arrependimento para aqueles que estão vivos durante esse tempo. Que possamos aprender com essas profecias e buscar viver de acordo com os ensinamentos de Deus, sempre buscando a verdade e a justiça. Apocalipse, capítulo 11, versículo 13, descreve um grande terremoto que matará 7.000 pessoas e provocará grande temor entre os sobreviventes, que darão glória a Deus. Mesmo em meio ao julgamento, esse evento mostra que há uma oportunidade para reconhecimento e reverência pelo poder divino. É um momento em que o poder de Deus se manifesta de forma tão clara e poderosa que mesmo aqueles que resistiram à mensagem das testemunhas não podem deixar de reconhecer sua majestade. Essas testemunhas possuem poderes extraordinários. Podem fechar o céu para que não chova, transformar água em sangue e trazer pragas à terra. A missão delas é clara: chamar o mundo ao arrependimento e testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, morto e ressuscitado. Seus milagres e julgamentos são demonstrações inegáveis do poder divino, projetados para convencer até os corações mais endurecidos. No entanto, apesar da clareza e da urgência de sua mensagem, o mundo odiará essas testemunhas. Suas palavras e ações desafiarão a rebeldia e a incredulidade das pessoas. Quando finalmente forem mortas pela besta, haverá uma celebração mundial. As pessoas trocarão presentes como se fosse um feriado, demonstrando um ódio profundo pelo Evangelho. Este é o único momento de regozijo mencionado no livro do Apocalipse, e a razão é incrivelmente sombria. A morte daqueles que trouxeram a verdade de Deus é vista como uma vitória. A ressurreição das testemunhas, após 3 dias e meio, será um evento de proporções extraordinárias. O mundo inteiro ficará em choque e medo quando essas figuras, antes celebradas em sua morte, se levantarem novamente. Esta ressurreição será transmitida ao vivo, causando pânico global e uma mudança repentina de percepção. O evento será uma prova incontestável do poder de Deus e um chamado ao arrependimento. Essa ressurreição e o subsequente terremoto servirão como um último aviso ao mundo. Deus, em sua misericórdia, ainda oferece uma chance para que as pessoas se voltem a Ele, mesmo em meio ao julgamento. Este é um lembrete poderoso de que o arrependimento e a reverência a Deus são sempre possíveis, mesmo nos momentos mais sombrios. As ações e o destino das 2 testemunhas destacam a severidade do julgamento divino e a profundidade do amor de Deus pela humanidade, oferecendo continuamente oportunidades para arrependimento. Que possamos aprender com essas profecias e buscar viver em alinhamento com a vontade de Deus, reconhecendo sua soberania e poder em todas as coisas. Em Apocalipse, capítulo 9, versículos 1 a 12, encontramos uma descrição assustadora da liberação de gafanhotos demoníacos do abismo sem fundo, liderados por um anjo chamado Abaddon ou Apolion, o Destruidor. Esses eventos fazem parte dos 3 ais descritos no Apocalipse, que representam julgamentos severos de Deus sobre a humanidade. Os 3 ais são introduzidos após os primeiros 4 toques de trombeta, e cada um marca uma intensificação dos julgamentos divinos. O primeiro ai é revelado com o toque da 5ª trombeta. Ele envolve a liberação de gafanhotos demoníacos do abismo sem fundo, que atormentam aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas. Em Apocalipse capítulo 9, versículos 1 a 12, João descreve uma visão assustadora: a liberação de gafanhotos demoníacos do abismo sem fundo, liderados por um anjo chamado Abaddon ou Apolion, que significa destruidor. Esses seres demoníacos têm a missão de atormentar a humanidade por 5 meses, uma visão que destaca a intensidade do mal durante os tempos finais. João vê uma estrela que caiu do céu à terra. Essa estrela, interpretada como um anjo caído, recebe a chave para abrir o abismo sem fundo. Ao abrir, uma fumaça densa sobe, escurecendo o sol e o ar. De dentro dessa fumaça surgem gafanhotos demoníacos com poder semelhante ao dos escorpiões.
Esses gafanhotos têm uma missão específica: atormentar aqueles que não têm o selo de Deus em suas testas, mas são proibidos de danificar a vegetação. João detalha esses gafanhotos de maneira impressionante. Eles são como cavalos preparados para a guerra, com rostos humanos, cabelos de mulher e dentes de leão. Além disso, têm caudas de escorpião, capazes de ferir, mas não matar. O tormento causado por essas criaturas será tão severo que as pessoas desejarão morrer, mas a morte fugirá delas. Apocalipse 9, 6. Isso representa uma agonia intensa e prolongada, destacando a severidade do julgamento divino. O líder destes gafanhotos é Apollyon, o Destruidor. Este nome destaca seu papel e autoridade sobre esses seres demoníacos, diferenciando-o de Satanás. Apollyon é um anjo caído que exerce controle específico sobre o abismo e seus habitantes, e sua liderança durante esse tormento ilustra a organização e a intenção destrutiva do mal nos tempos finais. A figura de Abaddon é mencionada em Apocalipse 9, que diz: tem eles por rei o anjo do abismo, chama-se em hebraico Abaddon, e em grego Apolion. Terminado assim o primeiro ai, eis que depois dele vem ainda 2 outros. Esses eventos fazem parte de uma série de julgamentos conhecidos como os 3 ais, devido às calamidades severas que trazem. O toque da 5ª trombeta marca a liberação desses demônios do abismo, iniciando um período de tormento sem precedentes. Os gafanhotos não são criaturas literais, mas simbolizam um exército demoníaco com um poder destrutivo massivo. Eles são comparados a escorpiões, pela dor intensa que infligem, e sua aparência grotesca sublinha a natureza aterrorizante do julgamento que trazem. A sua missão é atormentar aqueles que não têm o selo de Deus, mostrando que esses demônios operam sob limites divinamente estabelecidos. Esse cenário apocalíptico serve como um aviso sombrio sobre os tempos finais, ressaltando a seriedade do julgamento de Deus e a necessidade de arrependimento e fé. As descrições de João nos desafiam a refletir sobre a realidade do mal e a soberania de Deus sobre todas as coisas, mesmo em meio ao caos e destruição. O segundo ai, descrito em Apocalipse 9, versículos 13 a 21, é um dos julgamentos mais devastadores e alarmantes que ocorrem durante o período da Grande Tribulação. Ele é anunciado pelo toque da 6ª trombeta e envolve a liberação de um exército colossal de 200 milhões de cavaleiros. Este evento destaca a severidade dos julgamentos de Deus e a obstinação do coração humano, mesmo em face de catástrofes inimagináveis. Quando o 6º anjo toca a trombeta, uma voz instrui a liberação dos 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Esses anjos, que foram preparados para essa hora, dia, mês e ano, são soltos para matar 1/3 da humanidade. A magnitude desta destruição é quase inimaginável, sugerindo um conflito global de proporções catastróficas. O exército de 200 milhões de cavaleiros é descrito com detalhes terríveis. Os cavaleiros têm couraças vermelhas, azuis e amarelas, e suas montarias exalam fumaça, fogo e enxofre, que são os agentes de destruição. Os cavalos são descritos com cabeças de leão e caudas semelhantes a serpentes, com cabeças que causam ferimentos. Este simbolismo aponta para a natureza demoníaca e infernal deste exército. A destruição que eles causam é massiva e direta, com 1/3 da população mundial sendo exterminada. Este exército é frequentemente interpretado como uma força demoníaca, em vez de uma mera força humana, destacando a profundidade do julgamento divino. O mais chocante sobre este ai não é apenas a vasta destruição física, mas a resposta da humanidade a ele. Mesmo após a morte de bilhões, as pessoas ainda não se arrependem de seus pecados. Apocalipse 9, verso 20, detalha que, apesar das calamidades, os sobreviventes não se arrependeram de seus assassinatos, feitiçarias, imoralidade sexual e roubos. Isso destaca a obstinação do coração humano e a recusa em se submeter a Deus, mesmo diante de julgamentos tão severos. O segundo ai enfatiza a persistência da rebeldia humana e a rejeição do arrependimento.
Este julgamento serve como um aviso solene sobre a seriedade do pecado e a necessidade urgente de se voltar para Deus. A falta de arrependimento, mesmo após eventos tão devastadores, sublinha a profundidade do engano e da dureza do coração humano, que rejeita a verdade divina. Este julgamento está profundamente enraizado na profecia apocalíptica, que visa tanto punir quanto despertar aqueles que estão espiritualmente mortos. A liberação dos 4 anjos e seu exército serve como uma lembrança da autoridade absoluta de Deus sobre todas as coisas, incluindo o tempo e os eventos finais. Esses julgamentos são destinados a cumprir os propósitos divinos, purificar a terra e preparar o caminho para o retorno de Cristo. O segundo ai, marcado pelo toque da 6ª trombeta, revela a severidade do julgamento de Deus sobre uma humanidade recalcitrante e a natureza inexorável de sua justiça. Este evento é um chamado ao arrependimento e um lembrete da necessidade de permanecer vigilante e fiel até o fim. O terceiro ai, introduzido com o toque da 7ª trombeta, é descrito em Apocalipse, capítulo 11, versículos 14 a 19, e marca a culminação dos julgamentos divinos durante a grande tribulação. Este ai é particularmente significativo porque anuncia os eventos finais que precedem o estabelecimento do reino de Cristo na terra. Quando o 7º anjo toca a trombeta, uma série de eventos conhecidos como os 7 últimos flagelos é desencadeada. Estes flagelos são as taças da ira de Deus, cada uma trazendo calamidades sem precedentes sobre a terra. A 7ª trombeta é um marco importante na narrativa apocalíptica, pois ela proclama a vitória iminente de Cristo sobre as forças do mal e o fim do domínio humano corrompido. Os 7 flagelos são derramados em rápida sucessão e incluem os seguintes eventos. A primeira taça causa úlceras malignas e dolorosas naqueles que têm a marca da besta e adoram sua imagem. A segunda taça transforma o mar em sangue, matando toda criatura marinha. A terceira taça faz com que os rios e fontes de água se tornem sangue. A quarta taça faz com que o sol queime as pessoas com um calor intenso. A quinta taça mergulha o trono da besta e seu reino em trevas, causando dor e angústia. A sexta taça seca o grande rio Eufrates, preparando o caminho para os reis do Oriente e reunindo os exércitos para a batalha do Armagedon. E a 7ª taça desencadeia um terremoto global e uma tempestade de granizo, causando destruição generalizada e mudando drasticamente a geografia da Terra. O terceiro ai culmina na batalha final entre as forças do mal, lideradas pela besta e pelo falso profeta, e Cristo. Esta batalha é conhecida como Armagedon e é descrita em Apocalipse, capítulos 16 e 19. As forças malignas são derrotadas, e a besta e o falso profeta são lançados no lago de fogo. Esta vitória final de Cristo marca o fim da tribulação e o início de seu reinado milenar. Com a derrota das forças do mal, a 7ª trombeta anuncia que os reinos do mundo se tornaram de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. Apocalipse 11:15. Este evento sinaliza a transição do domínio humano corrupto para o governo justo de Cristo. Ele reinará com justiça e paz, estabelecendo um novo período de prosperidade e renovação para toda a criação. O terceiro ai nos mostra da soberania e justiça de Deus. Ele demonstra que, apesar da rebelião e do pecado da humanidade, o plano divino de redenção e restauração será cumprido. Os julgamentos severos, embora assustadores, servem para purificar e preparar a terra para o reinado de Cristo. Além disso, eles oferecem uma última oportunidade para arrependimento e retorno a Deus. Em resumo, o terceiro ai, introduzido pelo toque da 7ª trombeta, é um evento culminante no Apocalipse que traz os julgamentos finais sobre a terra, derrota as forças do mal e estabelece o reino eterno de Cristo. Ele sublinha a seriedade do julgamento divino e a esperança da redenção e renovação através de Jesus Cristo. Os 3 ais são uma sequência de julgamentos que aumentam em intensidade, destacando a seriedade do julgamento de Deus sobre um mundo que rejeitou suas leis e sua soberania.
Todos esses eventos que relatamos servem como um chamado urgente ao arrependimento e à fidelidade a Deus, sublinhando a necessidade de preparação espiritual e vigilância durante os tempos finais. Se você deseja saber mais sobre escatologia, clique no link fixado nos comentários. Temos um produto que custa apenas R$ 40, que vai te ajudar a entender muito sobre o que está por vir. Nos ajude compartilhando esta mensagem para que mais pessoas estejam cientes do que está por vir. Curta o vídeo, deixe um amém nos comentários e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Fique atento para o próximo vídeo, onde continuaremos a explorar as profecias bíblicas e o que elas significam para nós hoje. Que Deus abençoe a todos.